E aí? Vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento de sistemas em múltiplas linguagens? O objetivo desse pequeno vídeo é o seguinte, é justamente desmistificar um pouquinho essa questão de uma linguagem ou outra linguagem, quantas linguagens, se é difícil aprender uma linguagem ou outra, qual a diferença entre as linguagens de programação para desenvolvimento de alguma aplicação, né? Então nós vamos começar com um exemplo assim, muito simples aqui, né? Falando sobre a construção aqui, a criação de uma tabuada. Então nós temos aqui essa tabuada do 4, por exemplo. O que nós temos? Uma tela, né? Um determinado sistema, uma tela, um label, né? Um texto aqui, uma entrada de dados, um botão e um resultado, ou seja, 1, 2, 3, 4 componentes dentro de uma tela. Esse primeiro exemplo, né? Será que você já consegue reconhecer esse formulário, em que linguagem ele foi escrito somente olhando para ele? Tá ok, nós temos um próximo. E esse aqui, qual a diferença deste formulário para este formulário? Talvez somente esta pequena sigla que tem aqui em cima, no título, né? Da janela. Opa, esse daqui já é um pouquinho diferente. Também é tabuada, mas nós vimos aqui que esse é no browser, né? Alguma coisa que nós resolvemos no browser. Que linguagem será que foi utilizada para resolver este problema? Nós temos aqui a primeira, segunda, terceira opção de desenvolvimento, linguagens diferentes, ok? Terceira, quarta linguagem diferente ou tecnologia diferente para desenvolver o mesmo exemplo, desenvolver aqui o mesmo exemplo, mais um resultado semelhante ao terceiro aqui, que também, todos eles então, ó, são 3, 5, mais um aqui por último, esse é fácil, né? Mobile. Como que eu faria esse mesmo exemplo em um Android? Então, eu vou passar ligeiramente aqui os códigos, né? A ideia aqui desse vídeo é simplesmente apresentar a diferença entre os códigos entre cada linguagem. Não exatamente o passo a passo de como você vai desenvolver. Isso aí talvez eu desenvolva depois um outro videozinho para cada uma das linguagens, o passo a passo de como desenvolve, se for aí realmente necessário, se houver demanda. Se não, né, a ideia neste vídeo é demonstrar a diferença de sintaxe de linguagem entre cada um desses exemplos, que são 6 exemplos distintos, e poderiam ser mais, né? Primeiro exemplo, linguagem .NET, né, a plataforma, linguagem C#. Em C# você construiria este primeiro exemplo, essa primeira tela, com estes comandos. Então, para quem já conhece um pouquinho de programação, de qualquer que seja a linguagem, esse é o pré-requisito para você entender esse vídeo, qualquer que seja a linguagem, você vai entender que aqui eu tenho esses componentes e que ao clicar aqui em processar, eu tenho no back-end, este é meu front-end, né? Aqui é a minha direita, front-end, a minha esquerda, direita, front-end, a minha esquerda aqui, o código-fonte. Então eu tenho aqui, ó, na linha 20, eu tenho um private void btn processar, clique. Eu estou dizendo com isso que este método aqui, este evento, ele vai ocorrer o que? Evento clique neste método. Clique. Quando eu der um clique nesse botão, ele vai executar o que está dentro desse raio de delimitação, desse escopo. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Estou obtendo a informação da propriedade text do campo txt número deste formulário, que é esse daqui, 4. Este 4 está sendo convertido para um inteiro de 32 bits, né? E esse inteiro de 32 bits, que é o número 4, vai ser armazenado na variável inteira t, simples assim. Ok, agora eu estou dizendo que o objeto txt_resultado, a propriedade que é este objeto que exibe o resultado, né? Eu estou dizendo que ele vai receber, né? Vai receber o resultado deste método, da execução de um método chamado processar. O que é que eu mando para o processar? Como um argumento, como um parâmetro, eu mando t. Então, o t obteve o número 4, que na linha 20 foi convertida, aqui linha 22, né? Foi convertida para um inteiro, e eu passo esse inteiro na linha 23 para o método processar. O método processar, por sua vez, que está logo abaixo, começa aqui, né? A linha de definição é na 26, vai da 27 até a 35, né? Começo e fim desse bloco. O que eu tenho aqui? O recebimento do 4, do t, numa variável inteira, e eu tenho a criação de um objeto String Builder. String Builder, SB, é o meu objeto,
foi instanciado, foi criado também uma variável aqui, n. Essa variável n é uma variável inteira simples, primitiva, que vai servir para a execução do meu laço. Este laço que vai iniciar em 1, vai fazer enquanto for menor ou igual a 10 e vai somar de 1 em 1, ou seja, n vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? E para cada vez que ele executa este laço, ele vai fazer o que está aqui nas suas devidas variáveis. n, que é 1 da primeira vez, vezes o 4, é igual a 1 vezes 4. Então, nós vamos concatenando essas informações. Então, para cada string que ele coloca dentro de SB, ele também adiciona um append line, que é para fazer a quebra de linha depois no meu resultado. Ok? Ao terminar a execução desse método, o SB é convertido, pego somente a string desse SB e retornado para onde o chamou. Então, a linha 34 retorna o fluxo de execução para a linha 23. Na linha 23, o que retornou aqui de processar vai ser armazenado, atribuído para a propriedade text do txt resultado, que é o meu objeto aqui de exibição do resultado. E aí está, então, uma explicação mais completa deste primeiro exemplo. Os demais devemos passar um pouco mais rapidamente, porque eles fazem a mesma coisa, só que de uma maneira, às vezes, um pouco diferente, ou seja, obedecendo a sintaxe de cada linguagem. Ok? A próxima linguagem que nós vamos ver, o exemplo número 2, é o VB. VBNet também da plataforma Visual Studio, né, .NET. Ok, o que eu tenho aqui? A mesma tela. O que é que eu tenho aqui? Uma sintaxe diferente, onde eu também tenho btn processar, evento clique, e neste evento eu tenho também a variável t, na linha 3, que é dimensionada como um tipo inteiro e já vai receber da minha tela txt número, o número 9 aqui no caso, nesse exemplo, né? Esse número 9 ele é convertido para um inteiro de 32, como visto no exemplo anterior, igualzinho, e é armazenado em t. Da mesma forma que foi feito no exemplo anterior, txt resultado, né, vai receber, né, na propriedade text, o resultado de processar t, que é o meu número 9. Indo para o método, que aqui é chamado de function, ou seja, eu tenho uma function chamada processar, que recebe o t, o 9 neste caso, as string, ou seja, a maneira de declarar a sintaxe, de executar os comandos no Visual Basic, vai ser um pouco diferente, obviamente, do que a linguagem C. Depois você volta lá no C# e veja a diferença, né? Mas eu também tenho a declaração de uma variável SB, que também vem de uma classe String Builder, né? Instanciei aqui o objeto SB. E uma variável simples, inteira, chamada n. O meu n vai de 1 até 10. Veja que a sintaxe aqui também é um pouco diferente no Visual Basic. É o que mais se diferencia em termos de linguagem de programação, é o Visual Basic em relação a outras linguagens, né? Eu também tenho aqui o append, SB, append. Aqui, ao invés de usar o sinal de mais, como foi na linguagem C ou C#, é aqui utilizado um e-comercial no Visual Basic, que é o padrão do Visual Basic, né? E aqui eu tenho também a mesma síntese, o append line, que vai retornar uma string, que vai atribuir para este componente, que é o componente de resultado. Então, da mesma forma que se executou o C, voltando lá no C#, o mesmo, né, da mesma forma como isso foi executado para obter esse resultado, o que foi feito em Visual Basic também, só que a linguagem, veja, é um pouco diferente, essa sintaxe dessa linguagem. Vamos passar para uma próxima linguagem. Estamos vendo aqui agora um exemplo na web. Esse exemplo na web é feito em Java, utilizando a tecnologia JSP. Para você que já conhece, né, para você que também não conhece ou conhece alguma linguagem de programação, aqui está, né, o meu JSP. O resultado é esse, da mesma forma. Aqui, à esquerda, nós temos o resultado da digitação do número 9, processar. E ele exibiu aqui a tabuada do 9. Ok. Como que isso aconteceu? No caso do JSP, nós temos aqui, eu vou até melhorar aqui o código, a parte de baixo, né? Nós temos aqui da linha 25 até a linha 28 um trecho de código, né? E temos o método aqui em cima da linha 2 até a linha 9. Então, o que é que nós temos na parte inferior aqui do código? Nós temos o recebimento do parâmetro txt número, que está no formulário, colocou em num. Se tiver alguma informação aqui de cara, ele vai fazer o quê? Receber o resultado de processar, da mesma forma que nas linguagens anteriores. Mandei para o método processar.
e já mandei convertendo aqui para inteiro. No Java eu faço isso, integer.parseInt num. Ele recebeu uma string, né, porque o HTML somente devolve string, mesmo que eu coloquei lá, mesmo que ele seja um número, ele vai retornar string. Para ele é string, eu tenho que fazer a conversão para ter esse valor realmente como um inteiro, por exemplo. Então ele passou para o aqui processar, que está na parte superior. O processar vai retornar uma string, recebe o t, que foi o 9, que foi digitado, também instanciado o string builder da mesma forma que as linguagens anteriores, uma variável n e feito um for. Esse trecho todo aqui ele é exatamente assim muito parecido com o C#. A única diferença aqui está no finalzinho, que ao invés de um append line, foi colocado um br. Por quê? Porque o br é algo que quando eu retorno para o browser vai causar um efeito de quebra de linha. Ok? É isso que vai acontecer. E quando ele retornar a string desse string builder, né, ele volta para cá, para a parte inferior aqui no meu outprint e imprime no browser, ou seja, manda para o browser este resultado, o res, ok? Que vai causar o resultado que nós vimos aqui, né, de execução da lateral esquerda. Esse foi então o exemplo em JSP. Vamos passar para a nosso próximo exemplo. Já vimos Visual Basic, C#, Visual Basic, JSP. Agora vamos ver Java Swing. Java Swing também Java, só que esse daqui não é browser. Esse aqui é uma aplicação desktop, né, que funciona aqui no desktop. Veja que eu também tenho uma tela gráfica, onde ele vai exibir número, né, mesmos componentes das demais. E aqui nós temos a linguagem também. Nós temos um botão, o seu evento, né, de clique do botão, que é feito através do Action Performed, no caso aqui do Java Swing, né, para o btn processar, tá? Da mesma forma. E aqui eu tenho também o trecho de programa, linha 68 e 69. Ok, aumentando um pouquinho o código aqui para a gente visualizar melhor. Eu tenho lá no botão processar, então, da linha 67 a 70, o quê? Apenas duas linhas, né? Quando eu dei um clique, né, um tique-tique aqui, um duplo clique no botão, ele já me jogou o cursor para dentro desse bloco onde eu vou escrever essas duas linhas. Int t é o integer, né? Estou convertendo para inteiro que ele capturou lá no campo texto, que está aqui, ó, no meu número 6, né? Beleza. E aí ele vai fazer o quê? TXT resultado, que é o objeto que está na parte inferior aqui da minha janela, ele vai dar um set text. Aqui ele não faz atribuição igual VB, igual C#, que ele diz text é igual a alguma coisa, recebe alguma coisa. Não, aqui nós temos um método chamado setText. E o meu setText vai receber o resultado de processar T. Ah, processar T, para onde ele vai? Para a parte inferior aqui, onde nós temos da linha 84 à linha 91. Eu tenho aqui, da mesma forma que foi feito no método anterior ou no C#. Foi feito o que aqui? Processar int, string builder, int n, um for, um laço que vai fazer aqui 10 vezes. Com uma pequena diferença também aqui no final, que não é nem append line e não é br, porque eu não vou mandar para o browser. Aqui eu estou utilizando a tecnologia Java Swing Desktop, então é aqui o /n. Ficou meio estranha essa palavra toda junta aí, essa frase, mas enfim, segue a vida. SB append n, /n é para quebra de linha nesta tecnologia. Isso é que você tem que ver, essas pequenas diferenças. Partindo agora para o nosso penúltimo exemplo, que é o PHP. Em PHP, esse mesmo exemplo ficaria desta forma. Existem outras formas, claro, eu quis deixar aqui da forma mais idêntica possível um código do outro, para vocês conseguirem destacar realmente qual é a real necessidade de divergência ou de diferença, né, entre uma linguagem e outra. Aqui no meu PHP eu já declarei a função logo de cara, que é o meu método em outra linguagem, que vai receber um t, também tem uma variável de retorno, não preciso declarar, PHP não é tipada, eu já crio a variável já sem dar um tipo para ela, né? For n também, igual a linguagem C, só que vem um cifrãozinho aqui na frente, quem conhece um pouquinho de PHP já sabe desses pequenos detalhes. Concatenação no PHP é pontinho, se você não sabe nem o que é concatenação, por favor, procure. É juntar as coisas, né? Não é somar, é juntar. Enfim, procura um pouco mais sobre aquilo que você tem dificuldade de entendimento. Aqui também foi colocado uma concatenação com BR, porque ele também vai jogar para o browser. E o browser também vai
fazer a quebra de linha através de uma tag chamada BR. Vai retornar aqui também hatch, né? O que ele conseguiu juntar aqui. Beleza. Mas a execução do PHP, de início, ele não vai executar function. Ele vai executar function apenas quando eu tiver um formulário desenhado, né, onde eu posso digitar um número e clicar em processar. Aí sim, ele vai aparecer aqui, no caso, receber o txt número em uma variável, vai verificar se essa variável tem conteúdo para chamar o método processar. Ah, ela tem, ela está setada, ela tem algum valor. Então, $has vai receber o resultado do processar, aqui na linha 25, que está lá naquele método, começa na 3 e termina aqui na 8, 9, né? Depois que ele recebeu todo o resultado do processamento, ele faz o quê? Apenas uma impressão, manda para o browser echo aqui o $has, né? O cifrão has, que é esse resultado que aparece aqui à sua esquerda, né? No exemplo aqui do browser, ok? Último exemplo da nossa missão de hoje é um mobile, né? O tão famoso mobile. Esse daqui, nós declaramos aqui o quê? Uma activity, ou seja, uma tela principal, né? Nessa tela principal também tem os componentes. Tenho aqui, então, na minha classe principal, a declaração de 3 objetos, um button, um edit text e um text view, né? Um button, que é o processar, um text view, que é aqui onde vai a palavra número, e um edit text, que é onde a pessoa pode digitar o número, o 7 aqui, por exemplo. Ok, eu tenho já no onCreate, ou seja, no método de criação da minha tela, eu já tenho aqui no caso a identificação dos meus objetos. Eu tenho bprocessar, que é um botão que vem da minha tela, né, de find by aqui, né, find view by id. Ele recebe aqui o btn processar da tela que foi desenhada. Txt número, resultado, resultado. E no meu bprocessar, que eu acabei de identificar no meu formulário, eu faço o quê? Um set on click listener, que é onde eu desenho aqui o meu clique. Então, o clique neste botão vai me levar à execução do código que está aqui na linha 22 e 23. Linha 22, da mesma forma que nas outras linguagens, foi criada aqui no caso uma variável d, que é uma variável primitiva inteira, que vai receber o conteúdo digitado aqui nesta caixinha de texto, né, nesse meu edit text, e vai converter para um inteiro. Este inteiro vai ser passado para o processar, aqui na linha 23, né, que é um método que vai me retornar o conteúdo que tem que ser exibido e setado aqui para txt resultado, que é o que vai aparecer aqui no meu lado esquerdo, logo abaixo aqui da digitação do número. No meu txt processar, da mesma forma que no Java, naquele Java Swing, inclusive, não muda praticamente nada. Eu tenho também o String Builder, tem o int_n, tem o laço que vai de 1 a 10 e tem o retorno do toString que ele montou aqui nesse laço. Com isso, então, nós temos a execução do mesmo exemplo no aplicativo. Então, nós vimos aí a linguagem C#, mesmo exemplo para C#, né? Vendo aqui, mesmo exemplo para C#, mesmo exemplo para Visual Basic, mesmo exemplo para JSP, tecnologia Java Web, mesmo exemplo para Java Swing Desktop, ainda para PHP com o browser também, e por último o aplicativo Android Studio, né, feito pela IDE Android Studio. Algumas dicas de estudo seria, eu gosto de dizer sempre que você precisa ser curioso, procurar revisar tudo que foi estudado, procurar referências bibliográficas, procurar livros físicos, inclusive, se você tiver acesso. Se não tiver, procure mais sobre o assunto na internet, talvez no nosso canal ou talvez em outros canais de pessoas que realmente entendam do assunto. Seja antenado, leia conteúdos relacionados, estude os assuntos relacionados, foque os seus estudos naquilo que você quer, né? Você pode identificar uma linguagem, gostar de uma determinada linguagem, foque seus estudos nela, seja um especialista nela, conheça um pouquinho de outras linguagens, de outras tecnologias, mas foque em uma linguagem para você realmente entrar no mercado com uma determinada linguagem. Depois, com o tempo, você vai aprendendo outras à medida em que for necessário ou que você desejar. Seja colaborativo, compartilhe conhecimento com os amigos, com aqueles colegas que têm afinidade com os mesmos assuntos, né? Participe de fóruns, de debates,
se integre. O mercado está precisando de você que estuda, que aprende e corre atrás. Não fique na sua escola, na sua faculdade, no seu cursinho, querendo apenas um certificado, querendo apenas nota. Corra atrás do conhecimento. As notas são consequência do seu aprendizado. E no dia a dia, lá na empresa, você vai precisar fazer um teste, vai precisar ser bem sucedido, vai precisar provar que você sabe, provar que você está afim de aprender, provar que você está afim de evoluir. Então, participe das redes sociais que lhe interessam, que tenha o foco que você deseja. O maior bem que a humanidade pode deixar como legado, a meu ver, é o conhecimento. Bons estudos. Espero que esse vídeo tenha o ajudado. Se ajudou, compartilha, por que não? Não estamos ganhando nada com isso, é só o prazer de passar algumas informações. Acho que eu tenho como obrigação, por ser profissional, por ser professor, profissional da área, professor da área e etc. Então, aos que me conhecem, um abraço, aos que não me conhecem também, boa sorte e até um próximo.